Seja bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Nesta aula, nós vamos determinar as equações que representam, algebricamente, um plano. Considere um plano π, que está ilustrado aqui por essa figura. Aqui você deve imaginar como se fosse a superfície superior de uma mesa, ou então como se fosse uma folha de papel, sendo que você está visualizando essa superfície superior da mesa ou essa folha de papel em perspectiva. Nós desejamos determinar uma maneira algébrica de representar esse plano π, ou seja, uma maneira algébrica de representar todos os seus pontos. Vamos começar considerando um ponto P sobre esse plano e dois vetores U e V que possuem direções distintas, mas que são, ao mesmo tempo, paralelos ao plano π. Ou seja, se você imaginar esses dois vetores como flechas e esse plano como se fosse uma folha de papel, à medida que essas flechas se movimentassem, elas nunca atravessariam a folha de papel, haja vista que elas duas estão paralelas à folha. Suponha agora um outro ponto x. Para que esse ponto esteja sobre o plano π, o vetor px deverá ser paralelo ao plano π. E, nesse caso, nós poderemos montar um paralelogramo de tal modo que uma diagonal seja representada pelo vetor px e os lados desse paralelogramo sejam representados pelos vetores AU e BV. Nesse contexto, aplicando a regra do paralelogramo para a soma entre vetores, nós iremos fazer de tal modo que o vetor px seja a soma entre os vetores AU e BV. Obviamente, a construção desse paralelogramo poderá ser feita, não importa a posição do ponto x sobre esse plano. Bastaria multiplicar os vetores U e V por dois escalares convenientes de maneira a montar o paralelogramo. No caso dessa figura, os escalares A e B são positivos, já que o vetor AU tem o mesmo sentido do vetor U e o vetor BV tem o mesmo sentido do vetor V. Se o ponto x estivesse, por exemplo, à esquerda do vetor V, mas acima do vetor U, bastava tomar o escalar A sendo negativo, para que o vetor AU tivesse o sentido contrário do vetor U, e continuar tomando o escalar B como sendo positivo, de modo que o vetor BV teria o mesmo sentido do vetor V, sendo que esses escalares A e B seriam escolhidos de tal modo que o vetor px representasse a diagonal desse paralelogramo e de modo que esse vetor px fosse a soma dos vetores AU e BV. Bem, temos então que px vai ser igual a AU mais BV. E sabemos que para calcular px, nós fazemos x menos p. Então, nós vamos ter x menos p igual a AU mais BV. Somando o ponto P em ambos os membros dessa equação, ficamos no final apenas com x é igual a P mais AU mais BV. Em resumo, nós conseguimos uma maneira de representar algebricamente todos os pontos x desse plano. Essa forma de representação possui um nome, que veremos a seguir. Vejamos a definição de equação vetorial do plano. Seja P um ponto do plano π e U e V dois vetores com direções distintas, mas que são paralelos a π. A equação vetorial do plano π é definida como x igual a P mais AU mais BV. Observação. Os vetores U e V são chamados de vetores diretores do plano. Um plano possui infinitos vetores diretores, já que, para dois vetores serem vetores diretores, basta que eles tenham direções distintas, mas que sejam, ao mesmo tempo, paralelos ao plano π. Observando a figura que exibimos anteriormente, percebemos que existem infinitos vetores que atendem essas condições. Considerando essas observações, perceba que um mesmo plano possui infinitas equações vetoriais que o representam. Afinal de contas, basta mudar o ponto P escolhido ou ainda mudar os vetores diretores escolhidos para montarmos uma outra equação vetorial. Uma última observação é que os escalares A e B são chamados de parâmetros. Façamos um exercício. Seja o plano π que contém os pontos não colineares A igual a 1, 2, 3, B igual a -1, 0, 3 e C igual a 2, 1, 2.
Determine uma equação vetorial de π. Observação. Dizemos que três pontos não são colineares quando eles não estão sobre uma mesma reta. Vejamos a resolução desse exercício. Temos que A, B e C não são colineares. Temos, então, aqui uma figura que ilustra o plano π e os pontos A, B e C. Perceba nessa figura que não há uma reta de tal modo que os pontos A, B e C pertençam ao mesmo tempo a essa reta. Por exemplo, traçando uma reta passando por A e B, o ponto C estaria fora dela. Já passando uma reta pelos pontos A e C, o ponto B estaria fora dela. E, por fim, passando uma reta pelos pontos C e B, o ponto A estaria fora dela. Nesse contexto, diremos que os pontos A, B e C não são colineares. Já que os pontos A, B e C estão sobre o plano π, podemos dizer que os vetores AB e AC são paralelos ao plano π. Além disso, como esses pontos não são colineares, teremos que os vetores AB e AC não possuem a mesma direção. Em resumo, podemos então dizer que os vetores AB e AC são vetores diretores do plano π. Calculando, então, os vetores, temos que AB será igual a B menos A, que é igual a menos 1, 0, 3, menos 1, 2, 3, e isso é igual a menos 2, 0. Já o vetor AC será igual a C menos A, que é igual a 2, 1, 2, menos 1, 2, 3, que é igual a 1, menos 1, menos 1. Desse modo, uma equação vetorial de π será dada por x igual a mais Azinho vezes o vetor AB, mais Bzinho vezes o vetor AC, e isso é o mesmo que x igual a 1, 2, 3, mais A menos 2, 0, mais B, 1, menos 1, menos 1. Perceba que se tivéssemos escolhido o ponto B ou C ao invés do ponto A, já teríamos uma outra equação vetorial para π. Além disso, se tivéssemos escolhido os vetores diretores como sendo BC, BA ou ainda CB, CA, teríamos também outras equações vetoriais para π. Isso significa que esse exercício possui outras respostas que também são corretas. Como vimos anteriormente, a equação vetorial do plano tem o formato x igual a π mais A, que multiplica U, mais B, que multiplica V. Considerando, então, que x é igual a x, y, z, aqui não confundir esse x minúsculo com esse x maiúsculo. Que P é igual a x0, y0, z0. Que U é igual a g, h, i. E que V é igual a j, l, m, podemos escrever essa equação como sendo x, y, z é igual a x0, y0, z0, mais A, que multiplica g, h, i, mais B, que multiplica j, l, m. A partir dessa equação, podemos então dizer que x é igual a x0 mais ag mais bj, y é igual a y0 mais ah mais bl, e z é igual a z0 mais ai mais bm. Perceba que, com isso, nós estamos representando algebricamente os pontos do plano em um novo formato. Vejamos o nome desse formato a seguir. Vejamos a definição de equações paramétricas do plano. Seja P igual a x0, y0, z0, um ponto de π, e U igual a GHI e V igual a JLM, dois vetores com direções distintas, mas que são paralelos a π. As equações paramétricas do plano π são definidas como x igual a x0 mais ag mais bj, y igual a y0 mais ah mais bl, e z é igual a z0 mais ai mais bm. Vejamos agora uma outra maneira de representar algebricamente os pontos de um plano. Seja P um ponto de π e n um vetor ortogonal a π. Lembrando que dizer que um vetor n é ortogonal ao plano π significa que qualquer vetor que seja paralelo ao plano π será ortogonal ao vetor n, ou seja, irá formar com o vetor n um ângulo de 90 graus. Considere agora um outro ponto x. Para que esse ponto x pertença ao plano π,
Note que devemos ter n interno px tem que ser igual a zero. Lembre-se que quando nós estudamos o produto interno, nós vimos que se dois vetores são ortogonais, eles possuem o produto interno igual a zero. Como o vetor px é paralelo ao plano π e n é um vetor ortogonal ao plano π, devemos ter que n e px devem ser ortogonais e, portanto, o seu produto interno tem que ser, de fato, igual a zero. Bem, considerando então que P é igual a x0, y0, z0, n é igual a, b, c e x é igual a x, y, z, calculando o produto interno dado anteriormente, nós vamos ter a que multiplica x menos x0, mais b que multiplica y menos y0, mais c que multiplica z menos z0, isso tudo igual a zero. Desenvolvendo a equação anterior, temos que ax mais by mais cz menos ax0 menos by0 menos cz0 é igual a zero. Como a, b e c, x0, y0 e z0 são conhecidos, já que x0, y0, z0 é um ponto do plano e a, b, c é um vetor ortogonal ao plano, definindo d igual a menos ax0 menos by0 menos cz0, podemos escrever a equação no formato ax mais by mais cz mais d é igual a zero. Perceba que nós encontramos um outro formato para representar os pontos de um plano. Vejamos o nome desse formato a seguir. Vejamos agora a definição da equação geral do plano. Seja P igual a x0, y0, z0, um ponto do plano π, e n igual a, b, c, um vetor ortogonal a π. A equação geral do plano π é definida como ax mais by mais cz mais d é igual a zero, sendo que d é igual a menos ax0 menos by0 menos cz0. Observação. O vetor n é chamado de vetor normal do plano. Além disso, um plano possui infinitos vetores normais. Por exemplo, basta tomar um outro vetor que possua a mesma direção do vetor n igual a ABC, que foi dado. Façamos um exercício. Seja o plano π que contém os pontos não colineares a igual a 3, 4, menos 1, b igual a 1, 3, menos 2 e c igual a 2, 2, menos 1. Determine a equação geral de π. Vejamos a resolução desse exercício. Note que o vetor AB vetorial AC será um vetor normal ao plano π, já que os vetores AB e AC são paralelos ao plano π e o vetor AB vetorial AC é, ao mesmo tempo, ortogonal aos vetores AB e AC. Calculando, então, os vetores, nós vamos obter que AB é igual a menos 2, menos 1, menos 1, AC é igual a menos 1, menos 2, 0, e AB vetorial AC é igual a menos 2, 1 e 3. Eu recomendo que você faça cada um desses cálculos. Desse modo, usando o ponto A igual a 3, 4, menos 1, temos que a equação geral de π será dada por menos 2, que multiplica x menos 3, mais 1, que multiplica y menos 4, mais 3, que multiplica z menos menos 1. Isso tudo é igual a zero. Fazendo todas as contas, obtemos no final menos 2x mais y mais 3z mais 5 é igual a zero. Vale lembrar que você também poderia ter escolhido o ponto B ou o ponto C para montar a equação geral do plano. Essa aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não dessa videoaula. Além disso, se desejar, inscreva-se no meu canal.